Livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, 1905. Continuação do capítulo 14. O coronel A. de Rochas, antigo administrador da Escola Politécnica, ocupou-se muito desse gênero de experiências. Apesar das objeções que elas podem suscitar, cremos dever relatar algumas de suas experiências. Vamos dizer o porquê. A princípio, tornamos a encontrar em todos os fatos da mesma ordem, provocados pelo Sr. de Rochas, a correlação do físico e do mental que já assinalamos e que parece ser a expressão de uma lei. As reminiscências anteriores ao nascimento produzem, no organismo dos pacientes adormecidos, efeitos materiais verificados por todos os assistentes, muitos dos quais eram médicos. Ora, ainda que se leve em conta o papel que nessas experiências pode representar a imaginação dos sujeitos, ainda que se levem em conta os arabescos que ela aborda em torno do fato principal, é tanto mais difícil se atribuírem esses efeitos às simples fantasias dos sujeitos quando, segundo as próprias expressões do coronel, se tem plena certeza da sua boa-fé e de que as suas revelações são acompanhadas de característicos somáticos que parecem provar, de maneira absoluta, a sua realidade. 138. Damos a palavra ao coronel de Rochas. 139. Início da nota do redator. 138. Revue Spirit, janeiro de 1907, página 41. Artigo do coronel de Rochas sobre as vidas sucessivas, Chacornac, edição 1911. 139. A. de Rochas, as vidas sucessivas. Fim da nota do redator. Há muito tempo se sabia que, em certas circunstâncias, notadamente quando se está para morrer, recordações, desde muito tempo em ouvido, sucedem-se com extrema rapidez no espírito de algumas pessoas, como se diante da sua vista se desenrolassem os quadros de toda a sua vida. Determinei experimentalmente um fenômeno análogo em sujeitos magnetizados, com a diferença de que, em vez de revocar simples recordações, faço tomar aos pacientes os estados de alma correspondentes às idades a que os reconduzo, com esquecimento de tudo o que é posterior a essas épocas. Essas transformações operam-se por meio de passes longitudinais, que têm, de ordinário, por efeito tornar mais profundo o sono magnético. As mudanças de personalidade, se assim se podem chamar os diferentes estados de um mesmo indivíduo, sucedem-se, invariavelmente, segundo a ordem dos tempos, fazendo-o voltar ao passado quando se empregam passes longitudinais, para tornar na mesma ordem, ao presente, quando se recorre aos passes transversais ou despertadores. Enquanto o paciente não volta ao estado normal, apresenta insensibilidade cutânea. Podem precipitar-se as transformações com o auxílio da sugestão, mas é preciso percorrer sempre as mesmas fases e não proceder com muita pressa. Não se observando esta condição, provocam-se os gemidos do sujeito, que se queixa de que o torturam e de que não pode seguir-vos. Quando fiz os primeiros ensaios, parava logo que o paciente, transportado à primeira infância, já não me sabia responder, pensava não ser possível ir mais longe. Entretanto, tentei um dia tornar mais profundo o sono, continuando os passes, e grande foi a minha admiração quando, interrogando o dormente, me achei na presença de outra personalidade, que dizia ser a alma de um morto que usara tal nome e vivera em tal país. Parecia assim abrir-se novo caminho. Continuando os passes no mesmo sentido, fiz reviver o morto e esse ressuscitado percorreu toda a sua vida precedente, remontando o curso do tempo. Aqui não eram, tampouco, simples recordações que eu despertava, mas sucessivos estados de alma que fazia reaparecer. À medida que repetia as experiências, essa viagem pelo passado efetuava-se cada vez com mais rapidez, passando sempre exatamente pelas mesmas fases, de maneira que pude assim remontar a muitas existências anteriores sem haver demasiada fadiga para o paciente e para mim. Todos os sujeitos, quaisquer que fossem as suas opiniões no estado de vigília, apresentavam o espetáculo de uma série de individualidades cada vez menos adiantadas moralmente, à medida que se remontava ao curso das idades.
Em cada existência expiava-se, por uma espécie de pena de talião, as faltas da existência precedente. Tempo que separava duas encarnações passava-se num meio mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo. Passes despertadores faziam o sujeito voltar ao estado normal, percorrendo as mesmas etapas, exatamente na ordem inversa. Quando verifiquei por mim mesmo e por outros experimentadores, operando em outras cidades com outros sujeitos, que não se tratava de simples sonhos que pudessem provir de causas fortuitas, mas de uma série de fenômenos, apresentados de maneira regular com todos os característicos aparentes de uma visão no passado ou no futuro, pus todos os meus cuidados em investigar se essa visão correspondia à realidade. O resultado das inquirições a que procedeu o Coronel de Rochas não o satisfez inteiramente, o que não o impediu de concluir nestes termos: 140. Início da nota do redator. 140. A. de Rochas, Leis Viis Successives, página 497. Fim da nota do redator. É certo que por meio de operações magnéticas se pode, progressivamente, trazer a maior parte dos sensitivos a épocas anteriores à sua vida atual, com as particularidades intelectuais e fisiológicas características dessas épocas, e isso até o momento de seu nascimento. Não são lembranças que se acordam, são estados sucessivos da personalidade que são evocados. Essas evocações se produzem sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e estados sonambúlicos. Também é certo o que, continuando essas operações magnéticas, além do nascimento, e sem haver necessidade de recorrer-se a sugestões, faz-se passar o sujeito por estados análogos correspondentes às encarnações precedentes e aos intervalos que separam essas encarnações. O processo é o mesmo, através das sucessões de letargias e estados sonambúlicos. As concordâncias, convém repeti-lo, que existem entre os fatos verificados por sábios materialistas hostis ao princípio das vidas sucessivas, tais como Pierre Janet, o Dr. Pitre, o Dr. Burot, etc., e os relatados pelo Coronel de Rochas, demonstram que há nesses fatos mais do que sonhos ou romances subliminais, há uma lei de correlação que merece estudo atento e continuado. Por isso pareceu-nos conveniente insistir sobre esses fatos. Em primeiro lugar, convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurent V., rapaz de 20 anos, que cursava o grau de licenciando em filosofia. Os resultados foram publicados em 1895 nos Anales des Sciences Psychiques. O Sr. de Rochas resumiu-os assim: 141. Início da nota do redator. 141. Memória lida Academia deu final, em 19 de novembro de 1904, por Albert de Rochas. Fim da nota do redator. Tendo verificado que era sensitivo, quisera, por sua própria vontade, compreender a razão dos efeitos fisiológicos e psicológicos que poderiam ser obtidos por meio do magnetismo. Descobri casualmente que, adormecendo por meio de passes longitudinais, traziam a estados de consciência e de desenvolvimento intelectual correspondentes a idades cada vez menos adiantadas. Passava, assim, sucessivamente aluno de retórica, de segunda, de terceira classe, etc., já nada sabendo do que se ensinava nas classes superiores. Acabei por levá-lo ao tempo em que aprendia a ler e deu-me, acerca da sua mestra e dos seus companheirozinhos de escola, particularidades que esquecera completamente na vigília, mas cuja exatidão me foi confirmada por sua mãe. Alternando os passes adormecedores e os passes despertadores, fazia-o subir ou descer, à minha vontade, pelo curso de sua vida. Com os fatos que se vão seguir, vai dilatar-se o círculo dos fenômenos. Acrescenta o coronel. Há muito pouco tempo encontrei em Grenoble-Voiron 3 sujeitos que possuíam faculdades semelhantes, cuja realidade pude igualmente verificar. Vindo-me a ideia de continuar os passes adormecedores depois de tê-los levado à mais tenra infância e os passes despertadores depois de tê-los reconduzido à sua idade atual, fiquei muito admirado de ouvi-los narrar sucessivamente todos os acontecimentos de suas existências pretéritas, passando pela descrição do seu estado entre duas existências.
As indicações, que não variavam nunca, eram de tal modo categóricas que pude fazer indagações. De fato verifiquei, assim, a existência real dos nomes, dos lugares e de famílias que entravam nas suas narrativas, posto que, no estado de vigília, de nada se recordassem, mas não pude achar nos documentos do Estado Civil vestígio algum das personagens obscuras que eles teriam vivido. Extraímos outras minúcias complementares de um estudo do Sr. de Rochas, mais extenso que o precedente, 142. Início da nota do redator 142. Ver A. de Rochas, Leis Vi Successives, Chacornac, páginas 68 e 75. Fim da nota do redator. Esses sujeitos não se conheciam. Uma, chamada Josefina, conta 18 anos, habita em Voiron e não é casada. A outra, Eugênia, tem 35 anos e vive em Grenoble, é viúva, tem 2 filhos e é de natureza apática, muito franca e pouco curiosa. Ambas têm boa saúde e procedimento regular. Pude, em virtude de conhecer suas famílias, verificar a exatidão de suas revelações retrospectivas em um sem número de circunstâncias que nenhum interesse teriam para o leitor. Citarei somente algumas relativas a Eugênia, para dar-lhes uma ideia a tal respeito. São extratos das atas das nossas sessões com o Dr. Bordier, diretor da Escola de Medicina de Grenoble. Adormecida, transporto alguns anos antes, vejo uma lágrima sobre os olhos, diz-me que tem 20 anos e que acaba de perder um filho. Ponto. Continuação dos passes. Sobressalto brusco com grito de pavor, viu aparecerem ao seu lado os fantasmas da avó e de uma tia, falecidas havia pouco tempo. Essa aparição, que se deu na idade a que elevei, causara-lhe impressão muito profunda. Ponto. Ei-la agora com 11 anos. Vai à primeira comunhão. Os seus pecados mais graves são ter desobedecido algumas vezes à vovó e, principalmente, ter tirado um soldo do bolso do papai. Teve muita vergonha e pediu perdão. Ponto. Aos 9 anos, sua mãe morreu há 8 dias, é grande a sua dor. Seu pai, tintureiro em Vinay, acaba de mandá-la para a casa do avô, em Grenoble, para aprender a coser. Ponto. Aos 6 anos, anda na escola em Vinay e já sabe escrever bem. Ponto. Aos 4 anos, quando não está na escola, cuida da irmãzinha, começa a fazer riscos e a escrever algumas letras. Passes transversais, despertando-a, fazem-na passar exatamente pelas mesmas fases e pelos mesmos estados de alma. O coronel faz experiência sobre o que ele chama o instinto do pudor, em diferentes fases do sono. Levanta um pouco o vestido de Eugênia, que, de cada vez, o abaixa com vivacidade ou dá-lhe supapos. Quando pequena, não reage contra esse procedimento, o pudor não acordou ainda. Josefina, em Voiron, apresentou os mesmos fenômenos relativamente ao instinto do pudor e à escrita em diferentes idades. Seguem-se 5 espécimes mostrando o progresso de sua instrução, dos 4 aos 16 anos. Até agora temos caminhado em terreno firme, observamos um fenômeno fisiológico de difícil explicação, mas que numerosas experiências e observações permitem considerar como certo. Vamos agora entrever horizontes novos. Deixamos Eugênia como criancinha amamentada por sua mãe. Tornando-lhe mais profundo o sono, determinei uma mudança de personalidade. Já não estava viva, flutuava numa semi-obscuridade, não tendo pensamento, nem necessidade, nem comunicação com ninguém. Depois, recordações ainda mais remotas. Fora antes uma menina, falecida muito novinha, de febre causada pela dentição, vê os pais chorando em volta de seu corpo, do qual ela separou-se muito depressa. Procedi depois ao despertar, fazendo os passes transversais. Enquanto desperta, percorre em sentido inverso todas as fases assinaladas precedentemente e dá-me novos pormenores provocados pelas minhas perguntas. Algum tempo antes da última encarnação, sentiu que devia reviver em certa família, aproximou-se da que devia ser sua mãe e que acabava de conceber. Entrou pouco a pouco, por baforadas, no pequenino corpo.
Até aos 7 anos viveu, em parte, fora desse corpo carnal, que ela via, nos primeiros meses de sua vida, como se estivesse colocada fora dele. Não distinguia bem, então, os objetos materiais que a cercavam, mas, em compensação, percebia espíritos flutuando em derredor. Uns, muito brilhantes, protegiam-na contra outros, escuros e malfazejos, que procuravam influenciar-lhe o corpo físico. Quando o conseguiam, provocavam aqueles acessos de raiva, a que as mães chamam manhas. Seguem-se longos pormenores, muito interessantes, sobre outras existências da personalidade, que fora em último lugar Josefina, e o Senhor de Rochas termina assim. Em Voiron tenho por espectadora habitual das minhas experiências uma menina de espírito muito circunspeto, muito refletido, de modo nenhum sugestionável, a senhorita Luísa, que possui em muito alto grau a propriedade, relativamente comum em grau menor, de perceber os eflúvios humanos e, por conseguinte, o corpo fluídico. Quando Josefina aviva a memória do passado, observa-se-lhe em volta uma aura luminosa percebida por Luísa, ora, essa aura torna-se, aos olhos de Luísa, escura, quando Josefina se acha na fase que separa duas existências. Em todos os casos Josefina reage vivamente quando toca em pontos do espaço onde Luísa diz perceber a aura, quer seja luminosa ou sombria. É muito difícil conceber como ações mecânicas, quais as dos passes, determinam o fenômeno da regressão da memória de maneira absolutamente certa até o momento determinado, e como essas ações, continuadas exatamente da mesma forma, mudam bruscamente, nesse momento, o seu efeito, para somente originarem alucinações. Nada acrescentaremos a tais comentários, com receio de enfraquecê-los. Preferimos passar sem transição a outra série de experiências do Senhor de Rochas, feitas em Aix-en-Provence, experiências relatadas, sessão por sessão, nos Annales des Sciences Psychiques, de julho de 1905, 143. Início da nota do redator 143. Ver também seu livro Les Vies Successives, páginas 123 e 162. Fim da nota do redator. É sujeito uma jovem de 18 anos, que goza de saúde perfeita e que nunca ouviu falar de magnetismo nem de espiritismo. A senhorita Marie Maio é filha de um engenheiro francês falecido no Oriente, foi educada em Beirute, onde fora confiada aos cuidados de criados indígenas, estava aprendendo a ler e escrever em árabe. Foi, depois, reconduzida à França e habita Aix, com uma tia. As sessões tinham como testemunhas o Dr. Bertrand, antigo presidente da Câmara Municipal de Aix, médico da família, e o Sr. Lacoste, engenheiro, a quem se deve a redação da maior parte das atas. Essas sessões foram em grande número. A enumeração dos fatos ocupa 50 páginas dos Annales. As primeiras experiências, empreendidas durante o mês de dezembro de 1904, têm por objeto a renovação das recordações da vida atual. A paciente, imersa na hipnose pela vontade do coronel, retrocede gradualmente ao passado e revive as cenas da sua infância, em diferentes idades, espécimes de sua letra, que se podem examinar. Aos 8 anos escreve em árabe, traça caracteres que depois esqueceu. Obtém-se, a seguir, a renovação das vidas anteriores. Alternadamente, subindo o curso de suas existências à época atual, o sujeito, sob o império dos processos magnéticos que indicamos, passa e torna a passar pelas mesmas fases, na mesma ordem, direta ou retrógrada, com uma morosidade, diz o coronel, que torna as explorações difíceis para além de certo número de vidas e de personalidades. Não é possível o fingimento. Maio atravessa os diferentes estados hipnóticos e, em cada um, manifesta os sintomas que o caracterizam. O Dr. Bertrand verifica repetidas vezes a catalepsia, a contratura, a insensibilidade completa. Maio passa a mão por cima da chama de uma vela sem a sentir. Não tem nenhuma sensibilidade para o amoníaco, os olhos não reagem à luz, a pupila não é impressionada por um candeeiro ou vela que se lhe apresente de súbito muito perto da vista ou que rapidamente se retire. 144. Início da nota do redator 144.
Análise de Ciências Psíquicas, julho de 1905, página 391. Fim da nota do redator. Em compensação, acentua-se a sensibilidade à distância, o que demonstra, com toda a evidência, o fenômeno da exteriorização. Citemos as atas. Faço subir Mai o curso dos anos, ela, desse modo, vai até a época do seu nascimento. Fazendo-a chegar mais longe ainda, lembra-se de que já viveu, de que se chamava Laine, de que morreu afogada, de que se elevou depois ao ar, de que viu seres luminosos, mas que não lhe fora permitido falar-lhes. Além da vida de Laine, torna a encontrar-se outra vez na erraticidade, mas num estado muito penoso, porque antes havia sido um homem que não fora bom. Nessa encarnação chamava-se Charles Malville. Estreou-se na vida pública como empregado num escritório em Paris. Havia, então, contínuos combates na rua. Ele mesmo matou gente e nisso tinha o prazer, era mau. Cortavam-se as cabeças nas praças. Aos 50 anos deixou o escritório, está doente, tosse, e não tarda a morrer. Pode seguir o seu enterro e ouvir gente dizer, aquele foi um estroina valer. Sofre, é infeliz. Afinal, passa para o corpo de Laine. Outras sessões reconstituem a existência de Laine, a Bretã. Retarda os passes quando chega a época de sua morte, a respiração torna-se então entrecortada, o corpo balouça-se como levado pelas vagas e ela apresenta sufocações. Sessão de 29 de dezembro de 1904, o Sr. de Rochas ordena, torna a ser Laine no momento em que se afoga. Imediatamente, Maio faz um movimento brusco na poltrona, vira-se para o lado direito com o rosto nas mãos e fica assim alguns segundos. Dir-se-ia ser uma primeira fase do ato que é executado voluntariamente, porque, se Laine morreu afogada, é um afogamento voluntário, um suicídio, o que dá à cena aspecto inteiramente particular, bem diferente de um afogamento involuntário. Depois, Maio vira-se bruscamente para o lado esquerdo. Os movimentos respiratórios precipitam-se e tornam-se difíceis, o peito levanta-se com esforço e regularidade, o rosto exprime ansiedade, angústia, os olhos estão espantados, faz verdadeiros movimentos de deglutição, como se engolisse água, mas contra sua vontade, porque se vê que resiste, nesse momento dá alguns gritos inarticulados, torce-se mais do que se debate e o rosto exprime sofrimento tão real que o Sr. de Rochas ordena-lhe que envelheça algumas horas. Depois, pergunta-lhe: debateste-te por muito tempo? Debati-me. E uma morte má? É. Onde estás? No escuro. 30 de dezembro de 1904, existência de C.H. Malville. Maio descreve uma das fases da doença que o mata, parece passar pelos sintomas característicos das moléstias do peito, opressão, acessos de tosse penosos, morre e assiste ao seu funeral. Havia muita gente no acompanhamento? Não. Que diziam de ti? Não diziam bem, não é verdade. Recordavam que tinha sido um homem mau? Depois de hesitar, e baixinho, sim. Em seguida está no escuro, o coronel faz com que o atravesse rapidamente e ela reencarna na Bretanha. Vê-se menina, depois donzela, tem 16 anos e não conhece ainda seu futuro marido, aos 18 anos encontra aquele que o há de ser, casa-se pouco depois e vem a ser mãe. Assistimos então a uma cena de parto de realismo surpreendente, 145. Início da nota do redator 145. Não lhe será naturalmente revelado esse incidente, ao despertar. Fim da nota do redator. A paciente revolve-se na cadeira, os membros inteiriçam-se, o rosto contrai-se e os seus sofrimentos parecem tão intensos que o coronel lhe ordena que os passe com rapidez. Tem agora 22 anos, perdeu o marido num naufrágio e seu filhinho morreu. Desesperada, afoga-se. Esse episódio, que ela já reproduziu em outra sessão, é tão doloroso que o coronel prescreve-lhe que passe além, o que ela faz, mas não sem experimentar violento abalo. No escuro em que se vê depois, não sofre, como dissemos, quanto sofrera no escuro depois da morte de C.H. Malville, reencarna na sua família atual e volta à idade que tem.
A mudança é operada por meio dos passes magnéticos transversais. 31 de dezembro de 1904, proponho-me, nessa sessão, obter alguns novos pormenores a respeito da personalidade de Charles Malville e tratar de fazer chegar Maio até uma vida precedente. Torno, portanto, rapidamente, mais profundo sono, empregando passes longitudinais, até a infância de Malville. No momento em que o interrogo, tem 5 anos. O pai é contramestre numa manufatura, a mãe traja de preto e tem na cabeça uma touca. Continuo a tornar o sono mais profundo. Antes de nascer está na escuridão. Sofre. Anteriormente fora uma dama casada com um gentil homem de corte de Luís XIV, chamava-se Madeleine de Saint-Marc. Informações da vida dessa senhora: conheceu a senhorita de Lavalière, que lhe era simpática, não conhece a senhora de Montespan, e a senhora de Maintenon desagrada-lhe. Disse que o rei desposou-a secretamente. Qual? É simplesmente amante dele. E qual é a sua opinião a respeito do rei? E um orgulhoso. Conhece Scarron? Santo Deus! Que feio ele é! Viu representar Molière? Vi, mas não gosto muito dele. Conhece Corneille? É um selvagem. E Racine? Conheço principalmente as suas obras e tenho-as em grande conta. 146. Início da nota do redator. 146. Atualmente, Racine é o seu autor predileto. Quando está acordada, nenhuma lembrança tem de haver alguma vez ouvido falar de Lavalière. Fim da nota do redator. Proponho-lhe fazê-la envelhecer para que veja o que lhe sucederá mais tarde. Recusa formal. Debalde ordeno imperiosamente, não consigo vencer a sua resistência senão com o emprego de passes transversais enérgicos, aos quais procura por todos os meios esquivar-se. No momento em que eu paro, ela tem 40, deixou a corte, tosse e sente-se doente do peito. Faço-a falar a respeito do seu caráter, confessa que é egoísta e ciumenta, que tem ciúmes principalmente das mulheres bonitas. Continuando os passes transversais, faço-a chegar aos 45 anos, idade em que morre de tuberculose pulmonar. Assisto a uma agonia curta e ela entra na escuridão. Desperta sem demora pela continuação rápida dos passes transversais. 19 de janeiro de 1905, 3 existências sucessivas. Primeiramente, Madeleine de Saint-Marc. Maio reproduz os últimos momentos da sua vida. Ao cabo de alguns momentos, tosse, um verdadeiro acesso, depois morre e compreende-se pelos seus movimentos e atitude que está sofrendo, depois volta a ser Charles Malville, passado um instante, tosse outra vez, o Sr. de Rochas lembra-se de que Charles Malville morreu com doença do peito, próximo aos 50 anos, como morrera Madeleine. Charles Malville morre. Passados alguns instantes, ela, sob a influência dos passes transversais, é outra vez Laine na época da sua gravidez. Depois chora, torce-se, agarra-se à sobrecasaca do Sr. de Rochas, os seios apresentam na realidade volume maior que de ordinário, todos o verificamos. Laine tem verdadeiras dores, de repente sossega, está pronto, a criancinha nasceu, Laine teve o seu bom sucesso. Depois chora, o marido está a morrer, chora mais e, de repente, com muita rapidez, debate-se, suspira, afoga-se e entra no escuro. Passa, finalmente, para o corpo de Maio e chega progressivamente até aos 18 anos. O Sr. de Rochas desperta completamente. Paremos um instante para considerar o conjunto desses fatos, procurar as garantias de autenticidade que apresentam e deduzir os ensinamentos que deles derivam. Há, logo de princípio, uma coisa que nos causa forte impressão. É, em cada vida renovada, a repetição constante, no decurso de sessões múltiplas, dos mesmos acontecimentos, na mesma ordem, quer ascendentes, quer descendentes, de modo espontâneo, sem hesitação, erro ou confusão. 147. Início da nota do redator. 147. Outro experimentador, A. Bouvier, diz, Paix Universelle de Lyon, 15 de setembro de 1906,
de cada vez que o paciente torna passar por uma mesma vida, sejam quais forem as precauções que se tomem para enganá-lo ou fazê-lo enganar-se, permanece sempre a mesma individualidade, com o seu caráter pessoal, corrigindo, quando é preciso, os erros daqueles que o interrogam. Fim da nota do redator. Vem, depois, a comprovação unânime dos experimentadores na Espanha, em Genebra, Grenoble, Aix, etc., verificação que, pessoalmente, pude fazer sempre que observei fenômenos desse gênero. Em cada nova existência que se desenrola, a atitude, o gesto, a linguagem do sujeito mudam, a expressão do olhar difere, tornando-se mais dura, mais selvagem, à medida que se recua na ordem dos tempos. Assiste-se à exumação de um complexo de vistas, de preconceitos, de crenças, em relação com a época e o meio em que essa existência se passou. Quando o sujeito, sempre uma mulher nos casos retroindicados, 148, passa por uma encarnação masculina, a fisionomia é inteiramente outra, a voz é mais forte, o tom mais elevado, os modos afetam uma tal ou qual rudeza. Não são menos distintas as diferenças, quando é um período infantil que se atravessa. Início da nota do redator 148. Devo dizer que vi experiências igualmente em moços. Fim da nota do redator. Os estados físicos e mentais encadeiam-se, ligam-se sempre numa conexidade íntima, completando-se uns pelos outros e sendo sempre inseparáveis. Cada recordação evocada, cada cena revivida mobiliza um cortejo de sensações e impressões, risonhas ou penosas, cômicas ou pungentes, segundo os casos, mas perfeitamente adequadas à situação. A lei de correlação verificada por Pierre Janet, Th. Ribot, etc., encontra-se novamente aqui em todo o seu rigor, com precisão mecânica, tanto no que diz respeito às cenas da vida presente, quanto às que se relacionam com as anteriores. Essa correlação constante bastaria, por si só, para assegurar às duas ordens de recordações o mesmo caráter de probabilidade. Verificada, como foi, a exatidão das recordações, da existência atual nas suas fases primárias, apagadas na memória normal do sujeito, o que, para umas, é uma prova de autenticidade, constitui igualmente forte presunção em prol das outras. Por outro lado, os sujeitos reproduziram com uma fidelidade absoluta, com uma vivacidade de impressões e de sensações por forma alguma fictícias, cenas tão comoventes como complicadas, asfixia por submersão, agonias causadas pela tuberculose no último grau, caso de gravidez seguido de parto com toda a série dos fenômenos físicos correlatos, sufocações, dores, tumefação dos seios, etc. Ora, esses sujeitos, quase todos moças de 16 a 18 anos, são, por natureza, muito tímidos e pouco versados em matéria científica. Por declaração dos próprios experimentadores, dos quais um é médico da família de Mayo, é notória a incapacidade deles para simularem cenas como essas, não possuem nenhum conhecimento de fisiologia, ou de patologia e, na sua existência atual, não foram testemunhas de nenhum incidente que pudesse ministrar-lhes indicações sobre fatos dessa ordem. 149. Início da nota do redator 149. Essa opinião foi emitida na minha presença, quando passei em Aix, pelos senhores Lacoste e Dr. Bertrand. Fim da nota do redator. Todas essas considerações nos levam a afastar desconfianças de qualquer fraude, artifício ou hipótese de mera fantasia. Que talento, que arte, que perfeição de atitude, de gesto, de acentuação não seria necessário despender de maneira contínua, durante tantas sessões, para imaginar e simular cenas tão realistas, às vezes dramáticas, na presença de experimentadores hábeis em desmascarar a impostura, de práticos sempre precavidos contra o erro ou o embuste? Tal papel não pode ser atribuído a jovens sem nenhuma experiência de vida, com instrução elementar muito limitada. Outra coisa, no encadeamento dessas descrições, no destino dos seres que estão na tela da discussão, nas peripécias das suas existências, encontramos sempre confirmação da alta lei de causalidade ou de consequência dos atos, que rege o mundo moral.
De certo, não é possível ver nisso um reflexo das opiniões dos sujeitos, visto o que, a tal respeito, nenhuma noção eles possuem, por não terem sido preparados de modo algum pelo meio em que viveram, nem pela educação que receberam, para o conhecimento das vidas sucessivas, como atestam os observadores. 150. Início da nota do redator. 150. Ver sobre o assunto A. de Rochas, Leis Viis Successives, página 501. Fim da nota do redator. Evidentemente, muitos cépticos pensarão que esses fatos são ainda em muito pequeno número para que deles possa inferir uma teoria segura e conclusões decisivas. Dir-se-á que convém esperar para isso a acumulação mais considerável de provas e de testemunhos, apresentar-nos-ão como objeção muitas experiências com aspecto suspeito, abundando em anacronismos, contradições, fatos apócrifos. Essas narrativas fantasistas produzem a viva impressão de que observadores benévolos tenham sido vítimas de ludíbrio, de mistificação. Qual é, porém, o dano que daí pode advir para as experiências sérias? Os abusos, os erros que aqui e ali se praticam não podem atingir os estudos feitos com precisão metódica e rigoroso espírito de exame. Em resumo, temos para nós que os fatos relatados acima, juntos a muitos outros da mesma natureza, que seria supérfluo enumerar aqui, bastam para estabelecer a existência, na base do edifício do eu, de uma espécie de cripta onde se amontoa uma imensa reserva de conhecimentos e de recordações. O longo passado do ser deixou aí seu rastro indelével que poderá, ele só, dizer-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Diz Herbert Spencer, dois processos de construção da consciência, a assimilação e a lembrança, mas não se pode deixar de reconhecer que a consciência normal de que ele fala não é mais do que uma consciência precária e restrita, que vacila à borda dos abismos da alma, iluminando, como chama a intermitente, um mundo oculto onde dormitam forças imagens, em que se acumulam as impressões recolhidas desde o ponto inicial do ser. E tudo isso, oculto durante a vida pelo véu da carne, se manifesta no transe, sai da sombra com tanto mais nitidez quanto mais livre da matéria está a alma e maior é o grau de sua evolução. Quanto às reservas feitas pelo Coronel de Rochas a propósito das inexatidões notadas por ele nas narrações dos hipnotizados no curso de suas investigações, devemos acrescentar, nada há que admirar quanto à possibilidade de ter havido erros, atendendo ao estado mental dos sujeitos e à quantidade, na hora atual, de elementos conhecidos e desconhecidos que entram em jogo nesses fenômenos tão novos para a ciência. Poderiam eles ser atribuídos a três causas diferentes: reminiscências diretas dos pacientes, visões, ou também sugestões provenientes do exterior. Quanto ao primeiro caso, notemos que, em todas as experiências que tenham por objetivo pôr em vibração as forças anímicas, o ser assemelha-se a um foco que se acende à viva e que, na sua atividade, projeta vapores e fumo que, de quando em quando, encobrem a chama interior. Às vezes, em pacientes pouco desenvolvidos, pouco excitados, as recordações normais e as impressões recentes misturar-se-ão, por isso, com reminiscências afastadas. A habilidade dos experimentadores consistirá em saber separar esses elementos perturbadores, em dissipar as brumas e as sombras para restituírem ao foco central sua importância e seu brilho. Poder-se-ia também ver nisso o resultado de sugestões exercidas pelos magnetizadores ou por personalidades estranhas. Eis o que, a esse respeito, diz o Coronel de Rochas. 151. Início da nota do redator. 151. Análise de Ciências Psíquicas, janeiro de 1906, página 22. Fim da nota do redator. Essas sugestões não vêm certamente de mim, que não somente evitei tudo o que podia pôr o sujeito em caminho determinado, mas que procurei muitas vezes, debalde, transviá-lo com sugestões diferentes. O mesmo sucedeu com outros experimentadores que se entregaram a esse estudo. Provirão elas de ideias que, segundo a expressão popular, andam no ar e que atuam com mais força no espírito do paciente solto dos laços do corpo.
Poderia bem ser isso, até certo ponto, porquanto se tem observado que todas as revelações dos estáticos se ressentem mais ou menos do meio em que viveram. Serão devidas a entidades invisíveis que, querendo espalhar entre os homens a crença nas encarnações sucessivas, procedem como a Moral in Action, com o auxílio de historiazinhas assinadas por pseudônimos para evitar as reivindicações entre vivos. Consultados os invisíveis a tal respeito, por via medianímica, responderam, 152. Início da nota do redator 152. Comunicação obtida num grupo, em junho de 1907, no Havre. Fim da nota do redator. Quando o sujeito não está suficientemente livre para ler em si mesmo a história do seu passado, podemos então proceder por quadros sucessivos que lhe reproduzem à vista as suas próprias existências. São, nesse caso, realmente visões e é por isso que nem sempre podem ser exatas. Em certos casos, pois, os pacientes não revivem as suas vidas. Comunicamos-lhes do alto as informações que eles dão aos experimentadores e lhes sugerimos que sofram os efeitos das circunstâncias que descrevem. Podemos iniciar-vos no vosso passado sem, contudo, precisarmos as datas e os lugares. Não esqueçais que, livres das convenções terrestres, deixa para nós de haver tempo e espaço. Vivendo fora desses limites, cometemos facilmente erros em tudo o que lhes diz respeito. Consideramos tudo isso como coisas mínimas e preferimos falar-vos dos vossos atos bons ou maus e de suas consequências. Se algumas datas, se alguns nomes não se encontrarem nos vossos arquivos, a conclusão para vós é que é tudo falso. Erro profundo do vosso julgamento. Grandes são as dificuldades para dar-vos conhecimentos tão exatos como exigis, mas, crede-nos, não vos fatigueis nas vossas investigações. Não há estudo mais nobre do que esse. Não sentis que é belo difundir a luz. No entanto, infelizmente, no vosso planeta ainda há de passar muito tempo antes que as massas compreendam para que a aurora se devem dirigir. Seria fácil acrescentarmos um grande número de fatos que têm ligação com a mesma ordem de averiguações. O príncipe Adam Wisniewski, Rua do Débarcadère 7, em Paris, comunica-nos a experiência narrada a seguir, feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só consentiram em ser designadas por iniciais. O príncipe Galitzin, o marquês de B, o conde de R estavam reunidos, no verão de 1862, nas praias de Hamburgo. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino e ali avistaram uma pobre deitada num banco. Depois de se chegarem a ela e a interrogarem, convidaram-na a vir cear no hotel. O príncipe Galitzin, que era magnetizador, depois que ela ceou, o que fez com grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la. Conseguiu à custa de grande número de passes. Qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que, em vigília, exprimia-se num arrevezado dialeto alemão, pôs-se a falar corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza por castigo, em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente, no século XVIII. Habitava, então, um castelo na Bretanha, à beira-mar. Por causa de um amante, quis livrar-se do marido e despenhou no mar, do alto de um rochedo, indicou o lugar do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês de B puderam, mais tarde, dirigir-se à Bretanha, às costas do norte, separadamente, e entregar-se a 2 inquéritos, cujos resultados foram idênticos. Havendo interrogado grande número de pessoas, não puderam, a princípio, colher informação alguma. Afinal encontraram uns camponeses já velhos que se lembravam de ter ouvido os pais contarem a história de uma jovem e bela castelã que assassinara o marido, mandando atirá-lo ao mar. Tudo o que a pobre de Hamburgo havia dito, no estado de sonambulismo, foi reconhecido exato. O príncipe Galitzin, regressando da França e passando por Hamburgo, interrogou o comissário de polícia a respeito dessa mulher. Esse funcionário declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos, como mulher de soldados.
A doutrina das vidas sucessivas, ensinada pelas grandes escolas filosóficas do passado e, em nossos dias, pelo espiritualismo kardeciano, recebe, é manifesto, por via dos trabalhos dos sábios e dos investigadores, umas vezes direta, outras indiretamente, novos e numerosos subsídios. Graças à experimentação, as profundezas mais recônditas da alma humana entreabrem-se e a nossa própria história parece reconstituir-se, da mesma forma que a geologia pôde reconstituir a história do globo, escavando-lhe os possantes suportes. A questão está pendente ainda, é verdade, é preciso observar extrema reserva quanto às conclusões. Não obstante, apesar das obscuridades que subsistem, havemos considerado como um dever publicar esses fatos e experiências a fim de chamar para eles a atenção dos pensadores e provocar novas investigações. Só por esse modo é que a luz a pouco e pouco se fará completa acerca desse problema, como se fez acerca de tantos outros.